Se você está vendo esse vídeo, é porque você é um missionário, é uma missionária ou um líder cristão. Quero dizer para você que eu tenho 37 anos no Evangelho, pregando a palavra de Deus como missionário. Desde os meus 19 anos eu tenho feito projetos missionários. E nesse período eu tive experiências boas, experiências ruins. E experiências também que marcaram profundamente a minha vida. Hoje, Deus me deu a oportunidade de ter estado no Chile, na Inglaterra, na França, Portugal, e passando por esses países, eu percebi o quanto na Europa temos uma barreira muito grande. A igreja, ela já não é mais o motivo de respeito. A igreja não é mais considerada divina. A igreja caiu no descrédito profundo, principalmente porque o que aconteceu através dos maus exemplos que a Europa conheceu, e tudo isso trouxe barreiras enormes. O iluminismo trouxe para a Europa os grandes filósofos. Eles, na cabeça dos jovens, do povo da faculdade, das escolas, a informação clara é que Deus é coisa do passado. Nós, no passado, precisávamos de Deus porque éramos ignorantes. Então, acreditar em Deus no passado era muito bom. Mas hoje, com o iluminismo, com o avanço de todas as coisas, da ciência, eles traçam uma realidade na cultura europeia que dizima a fé. Faz com que o povo olhem para o cristianismo ou até mesmo para outras religiões, tratando como algo que a humanidade que acredita ainda nisso é uma humanidade inferior. Somos considerados pessoas de níveis baixos com relação à ideologia. Eles têm argumentos enormes, trazem argumentos prontos para dizer que nós estamos atrasados, estamos envelhecidos, temos mentes retrógradas. Por isso, muitos não querem aceitar o Evangelho nos dias de hoje, muitos não querem aceitar a Cristo justamente porque, primeiro, os maus exemplos
a vergonha que muitos líderes trouxeram. Segundo, o avanço da ciência, da racionalidade, do entendimento. Isso traz a eles a informação que não precisa de Deus para viver na terra. Deus é coisa do passado e que nesse momento os homens estão vivendo uma era onde cada ser humano é um Deus. Cada ser humano tem a capacidade de investir em si mesmo e se tornar alguém muito poderoso através dos ensinos e das condições que cada um dá a si mesmo para descobrir o Deus que ele é. Infelizmente, há tantas e tantas coisas, argumentos, que eles trazem à luz e dizem: olha como é que está a nossa vida. Olha como pensa o nosso nível de pensamento e olha o nível de pensamento de vocês. Olha onde estamos e olha aonde vocês estão. O Deus de vocês não chega aos nossos pés, porque nós somos maiores do que vocês. Nós temos a melhor cultura, nós temos o dinheiro que vale mais. Olha para nós e olha para vocês. A humanidade deles, destes que acreditam muito mais em si mesmo, na capacidade de ser. E você percebe que muitas coisas que eles usam é verdade. Porém, o nível de moralidade, o nível de vida que eles têm continua como pecadores. Muitos desistem da vida, não querem mais viver, porque não acreditam na vida após a morte. Então eles acham que têm o direito de tirar a sua própria vida, justamente porque ele é o Deus dela, ele é o dono dela, e que não há nenhum medo, que a vida termina a hora que a pessoa quiser. Por isso, percebe que na Suíça é um país que são um país de pessoas riquíssimas, e lá existe o maior número de suicídio. E por que existe o maior número de suicídio? Porque não acreditam em Deus. Quando eles desistem de viver, eles se matam. Se matam porque não tem mais razão de viver. Um dia eles estiveram numa situação tão grande, a ponto de ter tudo, e que já chegou ao patamar que ele desejava. E chega uma hora em que ele não tem mais prazer nessa vida, porque sem Deus não tem como ter prazer nesta vida. A vida sem Deus é um vazio profundo, mas eles querem viver na racionalidade. E por isso muitos tiram a sua própria vida em função de não acreditar na vida eterna. Países da Europa são diferentes, mas são semelhantes quando se fala do ateísmo. Você que é missionário precisa entender que para ser missionário na Europa, você precisa muito estar preparado, porque o que estamos vendo?
estamos vendo muitos missionários brasileiros chegando na Europa e, quando não são missionários que recebem o suporte, ajuda para se manter no país, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar e o teu trabalho, você conquista as coisas que você sempre quis. Você conquista logo o teu carro, você conquista logo a tua casa, você tem facilidades de conquistar muitas coisas, mesmo ganhando o salário mínimo. Ou seja, se você não tiver uma vida realmente em Cristo, e os bens materiais, as coisas materiais, as oportunidades da vida, se você não tiver ligação real com Jesus, se você tiver uma ligação real com a igreja, se você tiver uma ligação apenas religiosamente, se você não tem experiências sobrenaturais com o Senhor, muitos ficam balançados porque começam a trabalhar, se cansam, não tem tempo para ir à igreja. E o pior, fazem amizades com aqueles que são ateus, e ao invés de você conseguir levar Cristo para eles, muitos levam você a não crer em Deus. Satanás tem os seus missionários. E esses missionários têm destruído missionários cristãos. Muitos irmãos que vão para o campo são destruídos na fé, porque passam a valorizar mais as coisas desta vida e se desligam, muitos se desligam totalmente de Deus e passam a inclinar a sua vida para a carne, algo que é muito natural para todos na Europa. Por isso é importante que a convicção da sua fé seja real. Você precisa ir sabendo que vai enfrentar pela frente. E não é fácil, as dificuldades no início é muito grande. Você precisa estar legalmente no país. Existem várias cobranças, existe o mundo espiritual, há uma guerra sobrenatural contra a sua vida. E o inimigo não brinca de ser inimigo. Se você for um missionário meia boca, você não vai conseguir se manter lá. E se você for um pouco mais sábio, você retorna ao país. Porque infelizmente, muitos estão acabando caindo pelo caminho porque veem uma grande facilidade com o tempo. Com o tempo, em 6 meses você morando na Europa, você consegue viver uma vida que você nunca teve no Brasil. Por isso, não vá para a Europa com um evangelho raso. Missionário que vai para a Europa com evangelho raso, pode ser que a sua vida esteja, no mínimo, totalmente parada em Deus, se você não for compreendendo os riscos que você encontrará no caminho. E muitos, infelizmente, muitos não vão como missionários, vão como irmãos, e muitos desses irmãos são verdadeiramente turistas que ficam no país trabalhando e que também se desviam. Precisamos muito avaliar a realidade da nossa fé, em quem temos crido e por que temos crido, e o que aquele que nos fez nascer de novo tem
realidade tem habitado na nossa vida. Nós não podemos chegar nesses países com um evangeliquez. Nós precisamos ter a palavra e o poder de Deus. E temos que ser equilibrados, temos que ser honestos, irrepreensíveis. E com o tempo, com certeza, você não estará levando uma religião, estará levando salvação para aqueles que te ouvirem. Com o tempo, ganhar um europeu, você precisa ganhar a pessoa dele primeiro. Você precisa ganhar a vida dele, convencê-lo que você não é uma pessoa perdida. Perdida no sentido de aproveitador, porque essa imagem que temos do Brasil lá fora, que os brasileiros são aproveitadores e que as brasileiras são prostitutas. Nós precisamos mostrar àqueles que vamos fazer amizade que nós somos verdadeiramente seres humanos transformados. E com isso, aos poucos, eles verão Deus na nossa vida. Não tente mudar a vida deles. Mostre a sua vida mudada. Mostra o exemplo através da sua vida no dia a dia. E aí sim, quando você cair no crédito deles, eles te ouvirão. E ouvirão o que você tem de melhor, que é Jesus Cristo, que faz toda a diferença na sua vida. Esse é o primeiro momento que eu estou trazendo esta palavra e depois nós retornaremos.